E costumo dizer que a igreja é o melhor lugar do planeta. Aleluia. Amém. Não sei se você concordou comigo. A igreja é o melhor lugar do planeta. Amém. Não sei se vocês já viram um pouco sobre a África. A África é cheia de animais, um ambiente atlético, tinha excrementos por todos os lados, mas fora da África reinava a morte. Só tinha vida dentro da água, porque as águas do dilúvio cobriu todo o planeta Terra, até os montes mais altos foram cobertos pela água ou pelas águas do dilúvio, porque a água não só veio do céu, a água também brulou debaixo da terra, porque a Bíblia faz questão de salientar que se romperam as fontes, os poços dos grandes abismos, ou seja, onde tinha lençol freático, onde tinha reserva de água, no subsolo se rompeu, e tanto vinha água de chuva de cima, como também saía água de debaixo da terra. Então todas as mais altas montanhas do planeta Terra foram cobertas pelas águas. Fora da água não tinha vida, só tinha vida dentro da água. Talvez a água não fosse o lugar mais apreciável, porque estava cheio de animais, como eu acabei de falar aqui, tinha sujeira dentro da água também, mas fora de lá reinava a morte, tinha vida dentro da água. Por isso que eu posso afirmar categoricamente que a igreja é o melhor lugar do mundo. Amém. Glória a Deus. Melhor do que esse lugar. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra de Deus. Eu estava falando nessa tarde e Deus trouxe essa palavra no meu coração. Como eu não sei de nada, nem conheço a igreja, apenas superficialmente, somente Deus conhece cada um de vocês, dos que estão aqui de forma profunda e completa. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz o seguinte: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome o que? A sua coroa. Toca na pessoa do seu lado e diga assim para ela: valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Porque eles estão tendo essa mensagem dessa noite. Quando a Bíblia fala aqui que você tem que guardar, está falando automaticamente que você tem que valorizar aquilo que você tem. Eu fui tocado por essa palavra, pastor, de essa tarde, nesse dia, porque muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos. E o conselho de Deus nesta noite para todos nós é valorizar aquilo que nós temos. Amém. Esse versículo do Apocalipse diz que se a gente valorizar a coroa, nós não vamos perdê-la. E essa coroa aqui significa honra e vitória. Então, se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, nós podemos perder a nossa vitória. Nós podemos perder o lugar de honra que Deus preparou para cada um de nós nessa vida, nessa terra. Por que honra? Porque, na verdade, a Bíblia preparou um ambiente vitorioso, um ambiente de triunfo para todos aqueles que guardam a palavra de Deus. Todos aqueles que seguem a Cristo têm cruz, amém? Sim ou não? Sim. Sim. Mateus 16, versículo 24, Jesus diz o seguinte: quem quiser vir após mim, ou seja, não é obrigado, mas quem quiser vir após mim, é para renunciar, dizer não para você mesmo e tomar a cruz para seguir. Não existe cristianismo sem cruz. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz assim, tem aflição no mundo, mas continuem animados. Ele quer nos lembrar o que aconteceu com os 3 jovens que foram lançados por Nabucodonosor dentro da fornalha de fogo. E não foi uma fornalha de fogo comum, já seria muito ruim. Uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Porque aqueles jovens, eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostraram diante daquele ídolo. Por esta razão, eles foram lançados dentro de uma fornalha aquecida
observou que não tinha apenas 3 dentro do fogo, tinha 4. E o quarto que estava ali era diferente. E ele fez uma afirmação interessante também. Eu estou vendo 4 homens e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Isto porque era um usando como literista. Ele afirmou que era filho dos deuses, mas não era filho dos deuses, era o filho de Deus que estava na fornalha de fogo com Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme seus nomes babilônicos. Ou seja, ele estava dentro do fogo, estava dentro do fogo? Não, mas Deus garantiu a presença dentro do fogo com eles. O que isso significa? Que Deus pode não te livrar das aflições da vida, mas uma coisa está garantida: Ele vai estar presente contigo dentro das adversidades da vida. Você não estará sozinho. E aqueles 3 homens sagrados de Abednego, eles não estavam com medo, nem aflito, nem cabisbaixo, nem angustiado, nem derrotado do fogo. Pelo contrário, eles estavam passeando dentro da fornalha de fogo. Quando vier as aflições desta vida, o fogo não vai te queimar. Pelo contrário, mesmo dentro da fornalha, Jesus estará contigo e você vai ter poder de passear dentro do fogo. E também vai ter uma oportunidade de ouvir o rei ímpio, que era politeísta, dizendo assim: olha, quem não temer e adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, as suas casas sejam destruídas e vive um futuro, porque não há ninguém que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A sua vida aqui na terra é uma vida vitoriosa. Só que para que esta vitória se concretize, o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo que é preciso valorizar aquilo que você tem. Você precisa aprender a valorizar aquilo que você tem. Pergunte quem está do seu lado: você está valorizando aquilo que você já tem? Você está valorizando aquilo que você tem? Por que, meus irmãos, que é importante valorizar aquilo que nós temos? Porque como nós não valorizamos, nós perdemos. Quem não valoriza o que tem, perde. Você está valorizando o seu casamento? Está valorizando o seu emprego? Está valorizando a sua cidade? Está valorizando a sua família? Está valorizando os seus pais? Está valorizando os seus filhos? Está valorizando o seu ambiente onde você convive? Você está valorizando a sua igreja, a sua liderança? Você está valorizando a sua saúde, a vida? Só o fato que ninguém aqui está precisando ter uma diálise já é algo que nos dá motivo de ficar de pé, levantar as 2 mãos e agradecer a Deus. Nós temos o hábito de não considerar e não valorizar aquilo que nós já temos. Na verdade, o nosso hábito errado é estar sempre reclamando porque não temos, quando na verdade o ensino da palavra de Deus para que a nossa vitória se concretize é valorizar aquilo que nós temos. Diz amém, irmão. Eu pensei que ele estava precisando de um aparelho para respirar, uma ponteira. Meu Deus. Quem está entubado, quem não consegue respirar livremente, como você está respirando aqui, e eu começo a reclamar de quê? Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho vida. Deus. Você está sentadinho alto aqui, irmão. Isso é um motivo de gratidão a Deus. Eu preciso valorizar esse poder que eu tive de manhã cedo, de levantar da cama, colocar o pé no chão e caminhar, eu posso andar, gente. Aleluia. Eu não vou reclamar porque eu não tenho um sapato, porque eu tenho o pé é mais importante do que o sapato.
entendeu, meu amigo? É Deus que conhece tudo. E se Deus trouxe essa palavra aqui hoje, é porque Ele quer que você valorize aquilo que você já tem. Aleluia! Glória a Deus! Seu marido é o melhor de Deus. Você É quer casar? verdade! É o melhor de Deus nesta vida, a sua esposa. A sua esposa é o melhor de Deus. A tua família é a melhor que tem. Diz amém? É preciso valorizar, para não perder. Quando Jesus falou para não tomar, Ele está dizendo que se ele não valorizar, o diabo vem e passa a mão, porque o diabo é ladrão. Misericórdia, Deus. Então, quem está no celular dele para ele ou para ela, cuidado com o ladrão. Cuidado com o ladrão. Misericórdia. O inimigo quer tomar aquilo que você tem. Enquanto você não está valorizando o que tem, Satanás está doidinho para tirar aquilo que você tem. Meu Deus. Mas o Espírito Santo pegou e abriu seus olhos para te alertar, porque a partir de hoje você vai valorizar mais aquilo que você já tem. E se você aprender esse princípio de valorizar o que você tem, Deus vai multiplicar aquilo que você tem. Amém. Aleluia. O que você tem, se tiver ruim, vai ficar bom, e se tiver bom, vai ficar melhor, porque Deus multiplica aquilo que você tem. Amém, Jesus. Eu creio. Deus é Irmãos, nós vimos Esaú perdendo a primogenitura, o direito de primogenitura. Sabe por que ele perdeu, irmão? Porque ele não valorizou. Está lá em Gênesis capítulo quanto, Camila? Gênesis 25, versículo 34. Dá para projetar esse versículo, por favor, Camila? De Gênesis 25, 34. Gente, é muito importante valorizar aquilo que você tem. Enquanto Camila projeta ali, eu quero dizer para vocês que a primogenitura no tempo bíblico dava direito de posse, de tolerância quando o pai morria. Quem administrava todos os bens era o primogênito. Esse direito de administrar a possessão, de administrar os bens, de administrar a riqueza, era o primogênito na ausência do pai. E o que Jacó faz? Ou melhor, Esaú, o que Esaú faz? Olha aqui o versículo 34 de Gênesis 25 diz: Jacó deu pão a Esaú e um guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou, vamos trocar aqui esse termo, desprezou essa palavra, por desvalorizou a sua primogenitura. E tem uma versão, aqui aumenta a corrigida fiel. Tem uma versão que diz que ele abandonou, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Nós temos Hebreus também, capítulo 12. Hebreus faz essa menção e destaca o erro de Esaú não valorizando a sua primogenitura. Em Hebreus, a Bíblia diz o seguinte: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, Esaú não valorizou a sua primogenitura ao ponto de trocá-la por um prato de lentilha. E o escritor dos Hebreus chama ele de profano. Por que profano? Porque ele foi. E fornicador também. Porque ele chegou ao ponto de trocar a primogenitura, essa posição de administrar todos os bens, por um prato de lentilha. Isso é um absurdo, sim ou não? Hã? Quem acha que isso é um absurdo? Trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Quem acha? Eu acho. Alguns acham, né? Mas nós não temos sido diferente de Esaú. Nós temos colocado a posição que Deus nos deu por tanta coisa ínfima, barata, banal e sem valor desse mundo. É verdade. Quantas vezes nós temos negociado a posição de cristão com as bandejas imundas que o mundo tem nos oferecido? Quantas vezes nós temos saído da nossa posição de cristão para receber
os pratos imundos de lentilha que o inimigo tem oferecido. E a Bíblia está nos advertindo para nós não nos compararmos a Esaú, que foi profano ao ponto de trocar a primogenitura por um mísero prato de lentilhas. Se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, com certeza nós perderemos. Esaú, ele perdeu. E ele perdeu depois, ele se arrependeu e quis pegar de volta, mas não deu certo. E a Bíblia diz, o versículo de novo, Camila, que nesse versículo, o versículo seguinte, que diz que ele depois se arrependeu com lágrimas, mas não conseguiu mais recuperar o que ele tinha perdido. E o que ele tinha perdido? A sua posição de gerir todos os bens do seu pai Jacó. Olha aí, ó, porque bem saber, se querendo ainda depois herdar a bênção, ou seja, ele perdeu a bênção, meus irmãos. Se você não valorizar o que você tem, você perde a bênção. Ele foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Perdeu e não conseguiu recuperar mais. Nós precisamos atentar para essa verdade bíblica para não perdermos aquilo que Deus já nos deu. Então nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. O que você tem? Aí nós vamos agora falar sobre Moisés. Moisés também não valorizou um cajado poderoso que Deus deu para ele. Por quê? Porque o cajado ali era um pedaço de pau, simples, mas não era o cajado em si, era o que o cajado representava. E o que o cajado representava? Representava o milagre de Deus, embora aparentemente não tivesse tanto valor, embora aparentemente fosse tão insignificante, mas aquele cajado representava o milagre de Deus, não só para a vida de Moisés, mas para a vida de todo o Israel. E o Senhor disse, Êxodo 4, verso 2, o que é isso na tua mão? E ele respondeu, uma vara. Outra versão diz, um cajado. Aí Deus mandou ele estender o cajado na mão, porque até aquele momento ele achava que aquele cajado era insignificante diante das suas necessidades. Mas o que Deus mostra aqui? Que ele usa aquilo que você tem. Diz amém. Essa chave é importante. Deus usa aquilo que você tem. Deus faz um milagre em cima daquilo que você tem. E o que você tem precisa ser valorizado, mesmo que pareça insignificante. Diz amém? Cadê as mulheres casadas? Cadê, irmão? Dá a mão para cima, por favor. As mulheres casadas. As mulheres, pode levantar, por favor. Ainda que pareça insignificante seu casamento com seu marido, ainda que nem sempre você valorize como precisa valorizá-lo, saiba de uma coisa: o milagre de Deus para a sua vida vem através da vida do seu marido. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus. Cadê a parte dos homens, pastor? Fala aí, pastor. Pera lá. Tá bom. Os homens estão querendo dizer que eu bato muito com os homens. Deixa eu passar um pouquinho, né? Porque os homens se querem, mas pastor, você só bate com os homens aqui, né? Mas a mulher precisa valorizar o seu esposo, o homem que Deus colocou na sua vida. Inclusive, esse homem representa Deus para você. Diz amém. Amém. Paulo diz que Deus é a cabeça do marido, o marido é a cabeça da... Valorize seu casamento, meu irmão. Valorize o homem que Deus te deu. Valorize, porque a bênção de Deus para a sua vida e o milagre que você precisa vai acontecer através do seu marido. Moisés ficou com medo de ir ao Egito, porque Deus queria usá-lo para fazer milagre.
Isso é uma coisa, você tem uma coisa, eu faço para isso aqui que você tem. Você tem uma coisa. O que é isso na sua mão? Ah, sim, eu tenho um pedaço de pau. Então, rapaz, isso é insuficiente. Eu não preciso cuidar para não fazer nada. Eu vou usar esse pedaço de pau para fazer. Experimente uma coisa. Bota no chão. Aí ele botou uma cobra. E Moisés correu no meio da cobra. Aí Deus disse assim: ó, não tenha medo não, pega na cauda da cobra. Mas eu fiquei pensando aqui. Eu sempre me impôs uma atenção. Por que Deus não mandou? Por que você quer imobilizar uma cobra? Geralmente você vai na cabeça, né? Porque se você for pegar na cauda, ela pode dar uma volta e ainda te atingir. Não é isso? Mas não vamos pegar na cauda. Aí depois descobrir por que, mas é porque geralmente na Bíblia serpente, cobra, é distintivo de Satanás. E além de eu queria dizer, não fique com medo, não, porque a cabeça está esmagada, porque a cruz esmagou também. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você olha para a cruz aponta para cima, aponta para os lados e aponta para baixo. A cruz aponta para cima, fala da nossa comunhão com Deus, da nossa ligação com Deus. Apontando para os lados, fala da nossa comunhão, a comunhão entre os irmãos, né? Tem pessoas que nunca viu. A irmã, amiga de Léa, irmã nossa mesmo, parece que já conheceu há 30 anos, Léa. Não é assim? Então é Jesus que faz essas coisas, eu já li, mas irmã Léa, que chegou aqui há pouco tempo, mas parece que já é dessa igreja há 50 anos também. Então assim, é a cruz que nos aproxima, a cruz faz essa ligação. Então a cruz aponta para cima, aponta para os lados e também aponta para baixo. A cruz apontando para cima fala da nossa ligação com o céu, da nossa ligação com Deus, porque a cruz tirou a barreira de separação e nos uniu a Deus. A cruz apontando para os lados fala da união entre nós. Nós temos ligação uns com os outros, nós estamos ligados uns aos outros. E a cruz apontando para baixo fala da derrota de Satanás, porque a cruz esmagou a cabeça da serpente. Por isso que Deus disse: Moisés, não tenha medo da cabeça, pode pegar na cauda, porque a serpente já está esmagada a cabeça, porque a cruz já esmagou a cabeça da serpente. Aí o que significa? O inimigo quer ser tanta coisa, mas só está apontando a cauda do mundo, porque a cabeça, o Jesus dessa igreja esmagou. Satanás é uma serpente cuja cabeça está esmagada, porque a cruz de Jesus o derrotou. Então não tenha medo do inimigo, não tenha medo das feiras do mal. Sabe por quê? Porque o maior que está contigo do que ele. Ele pode fazer cara feia, mas você está refugiado em Deus e Jesus, o seu Salvador não te deixará e nem te desamparará. Aí quando Moisés pega na cauda, virou um cajado de novo. É para essa mesma coisa aí, isso é coisa do Egito, porque eu vou usar isso. Eu vou usar o que você tem, porque eu trabalho, Moisés, em cima daquilo que você tem. Deus trabalha, irmão, em cima daquilo que você tem. Diz amém. Amém. Não é em cima do que você não tem. Que tem muita gente esperando ter para acontecer. Não, mas não vai acontecer em cima do que você já tem. Porque o que Deus te deu pode até parecer insignificante, mas é através do que Deus já colocou na sua mão que o milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando você chegou para a gente e falou: Deus, o Senhor me mandou vir aqui. Ele falou para ele: quem é o Senhor no meu ouvido? Não sei quem é o Senhor. Aí você pega o cara, bate no chão. Aqui, ó, esse aqui, o cara não chamou uma bola. Aí ele falou: chamou 2 feiticeiros. Não tem tanta obra de feitiçaria não, né? Mas é real, porque o mundo espiritual existe, os demônios existem e estão guerreando, não é? Contra aqueles que buscam a Deus. Aí Faraó chamou 2 feiticeiros, chamados Janes e Janes, e disse: ô Janes, Moisés fez um negócio que eu vou fazer de pau no chão e não rouba. Vocês conseguem fazer isso também? Olha, isso é muito bom, peraí. Aí então um pedaço de pau, jogou no chão e não rouba também, é brincadeira. Que ele envergonhar Moisés. Os feiticeiros não vão envergonhar os homens de Deus nessa cidade, porque o milagre de Deus vai acontecer em Una. O povo dessa cidade vai
feiticeiros eram dois, duas cobras contra uma. Mas sabe o que aconteceu de repente do nada? A cobra de Moisés foi barriguda, porque engoliu a cobra dos feiticeiros de Faraó, para mostrar que só o Senhor é Deus. O Deus de Moisés é o verdadeiro Deus. O milagre de Deus vai acontecer a partir daquilo que você tem. É em cima do que você tem. Aí nós vamos agora para a terceira pessoa que valorizou que tinha, que foi a mulher viúva endividada. A única coisa que ela tinha o quê? Quem lembra? Aquela que queria tomar nós tínhamos para ser escravos. O que ela tinha? Uma botija. Botija de quê? Perdeu o marido e estava sendo pressionado pelos agiotas, pelos credores. Como não tinha dinheiro para pagar, a proposta deles foi: vou levar seus 2 filhos, eles vão trabalhar até que a dívida seja paga. A mulher estava viva, procurou Eliseu fez a pergunta muito simples para ela: me declara, o que você tem? Qual foi a resposta dela? Eu não tenho. Eu não tenho. Olha para isso, a tua serva não tem nada. Aí ela lembrou. A não ser, quando ela disse, não, um pouco de azeite, ela dizia, eu não tenho nada, porque eu tenho insignificante. Mas quando ela disse, eu tenho um dia de azeite, Eliseu disse, então pronto, resolveu o seu problema. Oh, glória! Porque o milagre lá na sua casa vai ser a multiplicação daquilo que você tem. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Essa pessoa está falando, pelo amor de Deus, digo para ela, pelo amor de Deus, valoriza aquilo que você tem. Pelo amor de Deus, valoriza aquilo que você tem. O milagre de Deus acontece em cima daquilo que você tem. E uma coisa interessante para você gravar: quando Deus faz um milagre, Ele usa muito um método chamado multiplicação. É por isso que é importante dizer alguma coisa, porque na multiplicação, nada vezes nada está quanto. Se você não tem nada, não vai acontecer nada. E se você está dizendo que não tem nada, nós já temos um versículo que diz que até o que você tem, perde. Então Deus faz um milagre multiplicando aquilo que você é. A mulher disse, eu tenho somente um botija de azeite. Ela disse, eu responder, não está tendo esse problema, porque o seu milagre vai ser multiplicação do que você tem, multiplicação de azeite. Faz o seguinte, vai acontecer o milagre dentro da sua casa, agora você vai pegar o vaso, o máximo de vaso que você puder conseguir, porque o azeite lá vai se multiplicar. E ela foi lá nas mãos, tomou o próprio vaso emprestado. E ela ia pegando a botija, enchendo o vaso, e não acabava o azeite. Aí quando acabaram os vasos, o azeite parou. Porque o azeite simboliza Deus. Deus não tem limite. O que tem limite é o vaso. Como é que está o seu vaso? Qual a sua capacidade para receber? Como é que está o seu recipiente? Porque o limite está em você. Porque Deus não tem limite. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você está imaginando. Quando todos os vasos se encheram, ela foi lá e disse ao profeta: todos os vasos estão cheios, o que eu faço agora? Qual foi a resposta dele? Vai, vende, ou seja, entra para a área de vendas. Venda o seu azeite, paga a dívida, e com o que sobrar, você vai viver o resto da sua vida. Eita glória! Aleluia! Ela pagou a dívida e teve provisão para viver com os filhos o resto da vida. Amém, aleluia! Ela estava endividada. O resumo dessa história é o seguinte: Deus fez claro assim que ela tinha. Ela estava endividada, pagou a dívida, baseada nesse milagre, e teve provisão o resto da vida dela. Mas o profeta deu um caminho para ela, qual foi? Entra na área de. Você está devendo a saída, né, pastor? Depois que acabou aí, uma saída é bom, né? Só a saída segura, é forte. Olha daquele pessoal que está de gelo. É seguro? Não vai dar certo, pastor. Quando eu tiver qualidade, vai dar certo. Tem que entender quando for velho, não? Porque a gente precisa entender que a área de vendas ela tem um poder muito grande. Se não Eliseu não tinha mandado. Por que Deus já fez aparecer o dinheiro lá? Porque Deus faz milagres sobre aquilo que você pensa. Ela não tinha dinheiro,
a tua tenda, Abraão. Não fica dentro de casa, não. Diz amém, gente. Eu estou falando de coisas aqui, pérolas poderosas. Não fica acomodado dentro de casa com um controle remoto na mão, não. Sai da tenda, ponta as estrelas do céu. Tem um mundo aí fora para ser conquistado. Tem muita coisa que Deus está sendo de posse. Saia da tenda, filho meu. Sai da tenda, Abraão. E conta as estrelas do céu, porque eu vou te multiplicar como as estrelas do céu e como a areia do mar. Orou, meu irmão, orou. Então agora vamos sair, vamos para a conquista, vamos tomar posse daquilo que já é nosso. Moisés, por que você está orando? É hora de agir. O que eu faço, Deus? O que você tem na mão? Tem um cajado. Então, está com as águas, espera o que vai acontecer. Quando Moisés toma o cajado das águas, o mar se abre, uma banda para um lado, uma banda para o outro, e surge uma estrada poderosa no meio, e o povo passou pelo meio do mar naquela estrada, sem molhar os pés. Por isso que do outro lado a irmã Miriam pegou as mulheres, cada um com seu tamborim, e começou a tocar o tambor, e cantou uma canção cuja letra dizia assim, ó, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, Deus quer multiplicar aquilo que olha, que Deus está te dando caminhos poderosos, para você não perder a sua vitória, para você triunfar nessa terra. Valorize aquilo que você tem. No caso da viúva, entre na área de vendas, porque você vai sair da posição de endividado para uma posição de prosperidade financeira. Mas precisa prosperar financeiramente? Precisa. Porque se o povo aqui já tivesse atingido um nível de prosperidade maior, aí não estava congregando aqui, nós estamos congregando, não. Um calor perto desse que está tudo climatizado. Isso aqui é importante, é assim, porque esse lugar aqui vai ser uma ferramenta para transformar vidas. Vai ser um lugar de mudança de história. Vai ser um lugar de doente sair curado. Vai ser um lugar de pessoas oprimidas sair liberta. Vai ser um lugar de gente sair alegre. Aqui vai ser um lugar do morto sair com vida. Esse é um lugar que Deus usará como ferramenta para abençoar a vida da cidade. É por isso que a cristã está pronta. Aleluia! Glória a Deus! As meninas estão lá, os meninos estão lá, né? Porque teve semana aqui no Pedreiro que pagou um pedágio. Elas pediram para recordar um pouco. Só falta botar no pessoal de ônibus para tomar o dinheiro. Valorosas mulheres e homens que têm feito isso. Nós temos semana que o salário do pedreiro foi pago, por isso que eu tenho pegado. Entendeu, meus irmãos? Mas se nós estivermos aqui com o povo prosperando como Deus quer, agora pode até ter pedágio, mas para dar uma água para o pessoal, uma mineral ali, né? Calorão, verão, água mineral, uma farinha com versículo, evangelizar, não é isso? Ou até pedir alimento, mas para dar, distribuir para as pessoas carentes das periferias da nossa cidade, entendeu? Então, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já liberou, e Deus já liberou a prosperidade para o seu povo. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. E só diz amém, diz amém. Quem está atento aí diz amém. Agora, para finalizar, nós vamos lá para os discípulos que não valorizaram os 5 pães e 2 peixinhos. Eles não deram valor, porque a necessidade deles era de alimentar muita gente, e tudo que eles tinham era 5 pães e 2 peixes. Aí João, Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Olha a pergunta. É insignificante, é irrelevante. 5 pães e 2 peixes, o que é isso? Isso aqui não quer dizer nada para tanta gente que precisa de comida. É brincadeira? E Jesus fez o quê? Jesus estendeu a mão. Aleluia! Glória a O que Deus! eles tinham? Não era 5 pães e 2 peixes? Então, Deus faz milagre em cima daquilo que nós temos. Mas antes, irmãos, eu quero falar uma coisa aqui muito interessante sobre o valor
você tem. Eu fico observando algumas coisas que nós fazemos e que não está certo. Eu fico olhando para o meu filho Mateus. Passa Paulo, como você, meu filho? Mateus vai casar no Rio de Janeiro. É por isso que aqui é uma. Até hoje, meus irmãos, ele vai falar um pouco constrangido, porque ele não é reservado. Mas até hoje, Mateus não mexe nada na geladeira sem perguntar a mãe dele se pode. Antes de tocar em qualquer coisa, minha mãe, eu posso comer, minha mãe, eu posso pegar, uma coisa dessa forma. Aí ele vai casar em janeiro. Eu falei assim, meu filho, eu vou te abençoar no seu casamento com 15 mil reais. Sabe onde é que eu vou esse dinheiro? Sabe onde é que eu tenho esse dinheiro? Hã? Eu não tenho esse dinheiro, ainda não sei como me virar, mas eu sei que Deus vai abrir uma porta e eu vou abençoá-lo. Glória a Deus, eu creio. Irmãos, eu me baseei em quê? Eu comprei um carro assim, cheguei aqui para a Bahia e gastei 15 mil reais no carro. Meu Deus. Aí eu tenho condições de gastar 15 mil no carro. Mas 15 mil investido no casamento com um filho obediente não posso. Meu Deus, é forte. Eu tenho sim alguma forma como emprestado. Eu pego um amigo para pagar depois, eu uso um cartão de crédito, aí eu vou conserto o carro 15 mil reais. Mas para investir no filho do meu filho, irmãos, sabe como é que a gente pode fazer isso? Olha que coisa errada, irmão, pelo amor de Deus. É por isso que Deus queria essa palavra hoje, porque Ele sabe o que a igreja precisa. Sabe quando é que nós costumamos fazer um sacrifício desse? Quando vai para coisa ruim. Quando vem um diagnóstico médico que precisa de um exame ou de um tratamento caríssimo, antes de se vir de um jeito. Mas para coisa boa, a gente não faz. Meu Deus. Quando o filho está lá no mundo, tem precisa de causa de reabilitação ou de recuperação, que cobra um salário mínimo por mês, mas te dá um jeito, faz vaquinha, pinta o 7 e bota o filho na casa de reabilitação, porque ali é o recurso que nós temos, é a única coisa que nós temos de ver o nosso filho livre do mal e do vício que passou. A gente faz. Verdade. Mas por bem a gente não consegue fazer, e agora, pastor, a gente ficou levando a casa dos homens. Eita. O homem consegue o motor da moto, gasta 5 mil. Quando foi que comprou um vestido de 500 reais para a mulher dele? Ele não tem condições de comprar um vestido de 500 reais. E às vezes, como é tão ruim nessa área, nós estamos ensinando, porque o evangelho é isso, tá bom? Às vezes, quando é tão ruim nessa área, que é cabelo. Porque isso para a mulher é vital, tem no salão. Cuidar do cabelo, fazer. Mano, é progressivo, a gente fala. Põe mais caro no cabelo lá, que faz. As mechas, ela tem umas mechas para botar um pouco visual, para melhorar a autoestima. Aí o cara disse, tá maluca? Para dar quanto a mecha, minha filha? 800 reais. 800 reais. Você não sabe quem está vendo isso, aquilo. Tem uma coisa que usa atrasado, tem um pouco. Mas tem uma coisa para o pifar, ele não consegue dar 800 reais. Nós estamos valorizando que nós temos dessa forma, homens. Estou perguntando para os homens, tem uma igreja em lugares, amém? Dessa forma, nós estamos valorizando aquilo que nós temos? Não mesmo. Pelo amor de Deus, não deixe para mandar flores depois que a pessoa morreu. Não deixe para fazer sua declaração de amor na porcaria no Facebook, depois que ele não pode mais ouvir nem ver, porque já se for dessa vida. Eu já falei para minha mulher, não quero homenagem depois de morto. Minha homenagem é aqui agora. Eu estou ouvindo, eu posso ouvir, posso perceber, e eu posso sentir o quão valorizado eu sou. Depois de morrer, não acabou. Vai pegar o corpo, jogar em qualquer lugar, está tudo bem. O que importa é nós estarmos na eternidade com o Senhor, mas a valorização tem que ser aqui quando estamos vivos. Verdade. Valorize o seu filho.
do Senhor, Deus ou Mamon? Dinheiro, né? Porque quem é o Senhor? Quem é que valoriza mais? Quem é que obedece mais? É Deus ou o dinheiro? Porque vai saber o que você valoriza, não levou por quê? Dinheiro. Quando envolve dinheiro, você descobre se a pessoa ama ou não. Quando mexe no bolso, por isso que Davi disse assim, ó, eu jamais vou dar a Deus algo que não me custe. Para dar para Deus, eu vou fazer sacrifício, tem que doer aqui no meu bolso. Porque alguém quis dar para Davi uma oferta sem cobrar nada. Para ele fazer para Deus, eu disse, não aceito. Porque para Deus tem que me custar. Por quê? Porque Mamon não era o Deus de Davi. O Deus de Davi era Jeová, o Senhor dos céus e da terra. A valorização se mostra quando eu cometi. Por que você não pede para seu pai, para sua mãe, um presente? Quando foi que você chegou lá e fez o melhor para ele? Pagar exame é muito bom, mas melhor do que pagar exame é você presentear. Amém, Jesus. Aleluia. Levar no médico é muito bom, mas depois fica assim. Crente não pode falar a palavra mais, rasteira não, né? Mas ficamos abençoados para lá em São Paulo. O nordestino ama São Paulo, né? Aí está lá em São Paulo. Sempre para visitar os pais nas férias não tem condições. Aí quando pode quer pegar o voo, caríssimo, de última hora para mim. Pode adiantar o que, pelo amor de Deus? Bem aí, é bem aí. Bem Tem que valorizar enquanto está vivo, enquanto está respirando, enquanto pode receber. É isso. A minha esposa está passando 2 dias na semana, ela abre muito pouco aqui da igreja. Não tem nem tempo para se envolver direito nessa fase, porque a mamãe dela está na cama e ela está ajudando a irmã a cuidar. E eu me sempre falo, ela falou, você tem que ir, porque nós não sabemos até quando você vai ter o privilégio de estar com a sua mãe. E ela viu o pai de 98 anos, de 95. E o pai lúcido, o pai foi para o hospital uma vez que foi que o Senhor levou, o pai ainda tomava Coca-Cola com churrasco. E ele talvez não mexe mais do que eu não sei. O velho seguro, lúcido, forte, mas ela conseguiu estar perto dele, cuidando dele, nos últimos tempos da vida dele, e agora está fazendo com a mãe dela. A velhinha está mansa, ela que dá um trabalho, porque ela perdeu a noção de dia e noite, ela fica acordada de dia, ela fica acordada de noite e dorme durante o dia. Aí minha esposa vai para ela, não consegue dormir, porque tem que cuidar dela lá. Mas isso é o quê? Um presente de Deus. Agora, se a pessoa minha esposa tivesse feito isso, quando ela estava andando, fazendo comida, sempre de Goiânia, né? Pegando, pagando um voo, pagando uma passagem de ônibus, vou passar uma semana com minha mãe, vou ficar perto dela, amando e cuidando dela, seria melhor ou não? Responde para a pastora, não, eu quero a pastora séria assim, e conversa pouco. Era melhor ou não era? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que é que Deus está nos ensinando aqui? Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas enquanto nós temos a oportunidade, porque as oportunidades não são para sempre. As oportunidades passam, meus irmãos. Tem pai que tem dificuldade de relação com dizer, papai, eu amo você. Meus filhos, tudo um abraço, beijo. Ela me beijava toda hora, não completou 12 anos, depois de 12 anos, para dar um beijo no meu trabalho. Mas eu sempre, meu filho Mateus, eu beijo meu filho, meu filho Rafael, eu beijo, meu filho Samuel, eu beijo, eu digo que nos amo, precisa também dar um pouquinho de uma, mas a gente precisa aprender a declarar esse amor. Às vezes para um caixão vai estar agarrando, se descabelando e dizendo que não consigo ver sem você. Não, meus irmãos, nós temos que aproveitar enquanto nós temos uma oportunidade. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Então você tem uma oportunidade. A base não mais e parece que tem um negócio que, quando é filho de mulher, a mãe tem mais dificuldade de abraçar e beijar, dizendo a mãe de alguém, vai ter que, como sentir você um pouquinho. Acalente nos seus braços. Declara o seu amor. Ninguém é para sempre. A vida é passageira. Vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando. A vida se compõe de passado, presente e futuro. Sabe qual é o nosso problema?
e tu e a tua casa. Aleluia. Entendeu? A promessa de Deus para você está valendo para toda a sua família. Toda a sua família está debaixo da promessa de salvação liberada por Deus sobre a sua vida. Lá não tem ovelha negra, porque todos são discípulos do Senhor e nós declaramos isso em nome de Jesus. Para finalizar, nós falamos demais. Nós estávamos como? Foi bom explicar? Gente, isso aqui é muito forte. Deus ensina um princípio poderoso aqui nessa multiplicação de paz. Porque os meninos disseram que isso aí não dava para nada. 5 pães e 2 peixes. 5 mil, e outro ali não estava mulher nem criança na conta. Era só homens. 5.000 homens, a Bíblia menciona 5.000 homens. Né? E Jesus pegou o pão, abençoou e mandou eles fazer o quê? Jesus mandou eles fazer o quê? Não ouviram? Dividiu, repartir. Diga comigo assim: eu preciso aprender a repartir. Em nome de Jesus. Sabe o que você precisa aprender? Nós precisamos aprender a repartir, porque esse princípio é poderoso. Repartir tem um poder que você nem imagina. Nós precisamos aprender a repartir. Quando Zaqueu disse assim, vou repartir a minha riqueza com os pobres, Jesus respondeu o quê? Hoje Deus salvação essa casa, porque esse também é filho de Abraão. O poder de repartir. E uma coisa interessante, tem muita gente, é subina que fala, é subina, né? Que tu está enganado. É o contrário. Quando você reparte, multiplica. Quando você reparte, multiplica. É por parte mais multiplica. Eu só tenho esse aqui, eu não posso repartir. Porque com o pensamento, se eu repartir, eu tenho falta. Se você repartir, multiplica. Amém. Glória a Deus. Se você repartir, você vai ter mais. Amém. Quanto mais você reparte, mais pessoas são abençoadas. E sabe qual é o resultado final? Em vez de você ficar assim, você vai ter muito mais do que você imaginava. Porque quando multiplicou aqui, eles repartiram o que eles tinham, que era pouco, 5 pães e 2 peixes. Quando eles repartiram, multiplicou, alimentou 5.000 homens e sobrou quanto? Quantos cestos? Não estou vendo direito, gente. Quantos cestos? Tinha quantos discípulos? Significa o quê? Para cada um daqueles que repartiu, não foi um pedaço que eles ganharam. Eles ganharam um cesto. Porque quem reparte vai ter a multiplicação daquilo que ele repartiu. 12, todo mundo se alimentou, incluindo os discípulos, mas ainda sobraram 12 cestos. É mesmo que está vendo, mas Deus dizendo: não é apenas o seu cesto, Tiago, João, para você não é apenas um pedaço, para você é um cesto. Pode levar para casa, para a sua família, porque lá também chegou o milagre da provisão. Quando você reparte, Deus multiplica, e a sua parte é muito maior do que aquele que não repartiu. Diz para quem está do seu lado: a parte que reparte é maior do que a parte que não repartiu. Para simplificar, diz porque não pode esquecer. Diz para quem assim: quem reparte fica com mais. Fica com nós. Agora vamos fazer uma oração do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, tem muita gente com fome, tem muita gente necessitada. Me ensina a repartir, porque através do que eu tenho, o Senhor vai multiplicar. Muita gente vai ser beneficiada, e na minha vida nunca vai faltar a provisão. Aplauda Deus, por favor.
Pega aí. Você não fica aqui no secado, não é para o lado direito. Irmãos, nós vamos orar agora, porque nós vamos avançar sobre essa cidade. Estamos orando a Deus para que finalize logo essa fase da igreja. Então, irmãos, nós precisamos finalizar com urgência, porque nós não podemos ficar o tempo todo preso. Nós temos toda a energia em parede de cimento e de pedra, porque o que tem mais valor são as pessoas. As pessoas são valiosas, o real valor são as pessoas. Nós precisamos acelerar essa conclusão em crescente, como parece que é no do Senhor. Peço que os irmãos olhem e também contribuam. Quero agradecer aos dizimistas dessa obra, por aqueles que estão ofertando nessa casa, porque nós precisamos de R$85 mil para essa conclusão, para não começar no final. Entre fogo, piso, fachada, pintura e iluminação. Nós vamos precisar de R$85 mil até um mês, meados de dezembro. Então a gente precisa do milagre de Deus nessa área. Amém, Deus, eu creio. E nós sabemos que os recursos Deus vai mandar, porque essa obra não é nossa. Amém, Jesus. Essa obra não é do homem. E esse tempo aqui não é um momento que vai estar humano, não. Esse aqui é uma ferramenta, como eu falei no começo, para abençoar a vida dessa cidade em nome de Jesus. E a pesquisa grande é